Bombeiros conseguem reduzir focos do incêndio florestal no município de Patu. Nova obra de proteção do calçadão da praia de Ponta Negra é debatida em audiência pública na Câmara. Casa Durval Paiva de Apoio à Criança com Câncer inaugura novo espaço, construído com recursos da campanha Troco Solidário. E no estúdio, eu vou conversar com o vereador Kleber Fernandes, do PDT. Ele é líder do prefeito na Câmara. Na nossa pauta, a sessão extraordinária da Câmara para debater o plano diretor de Natal nesta quinta-feira. Tudo isso e muito mais você confere no Câmara Repórter desta quarta-feira, 18 de setembro de 2019. Olá, o Câmara Repórter começa com a notícia do incêndio florestal no município de Patu. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, já foram apagados os maiores focos do incêndio que desde o início da tarde de segunda-feira atinge a Serra do Lima, localizada no município de Patu, no oeste potiguar. Ao longo da madrugada, o trabalho dos bombeiros no combate ao incêndio foi intenso após a chegada de mais de 30 militares enviados aqui de Natal para se somarem às equipes que já estavam atuando no local. De acordo com o prefeito de Patu, Rivelino Câmara, os bombeiros continuam no município atuando no combate aos focos de menor proporção. E, segundo ele, a situação é considerada controlada. Ainda não se sabe como o fogo começou e ainda não é possível dimensionar a área atingida pelo incêndio. Veja agora os assuntos que foram destaques na sessão ordinária desta quarta-feira. Durante o pequeno expediente, o vereador Chagas Catarino manifestou sua preocupação com o debate em torno do plano diretor, principalmente em questões relativas à Zona Norte. Lembrou que a casa debate o assunto nesta quinta-feira. Natal não teve crescimento nesses 15 anos desse plano diretor. E a gente está preocupado com a Zona Norte, a gente tem que desenvolver a Zona Norte, a gente tem que verticalizar aquela Zona Norte. Zona Norte, hoje a metade é do centro aqui, da Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul de Natal. Só a Zona Norte hoje tem mais de 300 mil moradores. E a gente tem que resolver essa situação, a gente tem que convocar mesmo, a gente tem que participar, debater. Isentar de IPTU portadores de câncer, AIDS e problemas neurológicos severos, com renda familiar até 2 salários mínimos, foi o projeto de lei proposto pela vereadora Nina Souza, que passou por segunda discussão, sendo aprovado. Isso é muito importante, porque essas pessoas, elas ganham até 2 salários mínimos, então o que elas ganham mal dá para pagar a alimentação, as terapias, o transporte. Então é uma forma de dar um resgate, é uma forma de dar uma melhor condição, uma melhor qualidade de vida. O IPTU às vezes não é nem um valor alto, mas qualquer coisa que você diminui das despesas dessas pessoas ajudam muito. Durante a sessão foi aprovada moção de apelo ao Congresso Nacional para que reconheça que os guardas municipais exercem atividade de natureza policial, isso visando fins previdenciários. A proposta foi do presidente da Casa, vereador Paulinho Freire. As guardas municipais, elas são importantes, elas exercem as atribuições iguais às outras, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, enfim, e precisa, dessa forma, ser colocada no mesmo bojo e ter uma aposentadoria especial. Casas lotéricas, Pague Fácil e similares agora são obrigados a destinar cadeiras para gestantes, lactantes, idosos e portadores de deficiência. Os parlamentares aprovaram o projeto proposto pelo vereador Klaus Araújo. Os Pague Fácil e também as casas lotéricas hoje começam a ter muitas filas, até porque agora tem o saque da Caixa Econômica lá, tem a questão do fundo de garantia, tem a questão do Bolsa Família. Então isso muitas vezes prejudica o idoso, o lactante, a gestante e os deficientes. Então o que nós pudermos fazer através de projeto e emendas aqui na casa para ajudar a inclusão, nós faremos. Também discutido no plenário o projeto da vereadora Júlia Arruda. Ele prevê que os canais de atendimento do Centro de Valorização da Vida devem ser obrigatoriamente divulgados em órgãos e repartições do município.
A matéria foi subscrita pela vereadora Divaneide Basílio. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é esse mês de conscientização e de prevenção e combate ao suicídio. E quando a vereadora fez o debate, eu achei muito importante que os órgãos públicos municipais possam divulgar e possam dar ciência sobre o atendimento, sobre como o CVV funciona, como o CVV atende. Os funcionários dos Correios voltaram a trabalhar normalmente nesta quarta-feira, no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte. Eles ficaram em greve por uma semana para reivindicar reajuste salarial e se posicionar contra a privatização da empresa. A paralisação foi suspensa após um acordo com o Tribunal Superior do Trabalho. E a praia de Ponta Negra vai passar por um novo processo de enrocamento, que é a colocação de pedras para a proteção do calçadão. Todo o processo de infraestrutura que será feito para a engorda da praia foi explicado pelo secretário de Obras do município, Tomás Neto, na manhã desta quarta, em uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, promovida pela vereadora Ana Paula. O processo erosivo na praia de Ponta Negra não é novidade. Há pelo menos 30 anos, o mar avança em direção à rua. Quando a maré está cheia, então não tem um espaço para o pessoal ficar sentado e essa parte de lazer, ela é muito pequena. Então o pessoal tem que subir lá para aquela outra faixa onde tem a parte de cima. Fica muito tumultuado o negócio, né? E, na verdade, é muita gente ali em cima, não tem um espaço legal para que a gente faça esse trabalho. Em 2013, a Prefeitura de Natal realizou uma obra de proteção e implantou um enrocamento em 2 quilômetros da praia. E, assim, garantiu a segurança dos banhistas e o trabalho de ambulantes e quiosqueiros. Agora, um novo enrocamento será realizado por mais 2 quilômetros, do quiosque 27 até as intermediações do Hotel Sears. Com a extensão de 4.000 metros, o aterro vai garantir a engorda de toda a praia de Ponta Negra, com uma faixa de areia de pelo menos 23 metros. Essa necessidade foi identificada quando a contratação do EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Esse estudo decorreu cerca de 1 ano e 6 meses. A empresa Tetra Tech foi a empresa que foi selecionada no processo licitatório para a execução desse estudo. No advento da maré alta, hoje não existe mais praia. A água já bate no calçadão. Então não se utiliza 24 horas a praia. Na hora que você engordar essa praia, trouxer sedimento, aumentar a largura da faixa de areia, você vai ter condição de utilizar a beira da praia, vamos dizer assim, durante as 24 horas. O secretário da CEMOV também afirmou que os recursos para a execução da obra já estão parcialmente garantidos e que, a partir da análise e aprovação dos estudos de impacto ambiental, a obra de recomposição da costa será iniciada. São 56 milhões a ser aplicados, dos quais 17 estão disponíveis. É como se dissesse, está escutando a conversa. Eu preciso começar a gastar esse dinheiro, porque senão, até 31 de dezembro, se não acontecer, o dinheiro vai para um projeto que está em execução, no caso, a Praia de Iracema, no estado do Ceará. Representantes de associações de moradores, quiosqueiros, ambulantes e pescadores participaram da audiência pública e esclareceram algumas questões polêmicas. A presidente da Colônia de Pescadores de Natal teme pela retirada das jangadas atracadas próxima ao Morro do Careca. Nosso grande medo é que o enrocamento vá para a área da jangada, aí não vai dar certo não, de jeito nenhum. Aí vai ser uma briga eterna com a prefeitura e eu estou aí para isso. Tanto eu como nossos pescadores, porque os pescadores são quem chegou primeiro naquela praia e também sobrevive exclusivamente da pesca. Quando a implantação desse projeto em 2013, estava previsto fazer todo o enrocamento a partir do Morro do Careca, até porque o processo erosivo era frequente lá. Então, mas os próprios pescadores reivindicaram junto ao Ministério Público do Meio Ambiente. A gente acabou cedendo, deixando de proteger a área, sabendo que ia trazer problemas futuros, como agora está acontecendo. O mar está batendo dentro dos mares, está machucando as jangadas de todos eles, e isso a gente previu e esclareceu na época, mas infelizmente o Ministério Público, junto com eles mesmo, barqueiros, nos impediram de fazer aquela proteção.
A audiência pública foi articulada pelo ex-vereador de Natal e também morador de Ponta Negra, Emanuel do Cação. Essa audiência pública foi muito importante para esclarecimento dos moradores, dos trabalhadores da praia e as necessidades aqui da nossa comunidade de Ponta Negra para se resolver, arranjar uma solução. A vereadora Ana Paula, propositora da audiência, falou sobre os encaminhamentos que serão dados. É necessário, para que seja feita, tirar dessas dúvidas e encaminhar da secretaria possibilidades de poder realmente trazer algum auxílio para que durante essa obra esses pescadores, esses trabalhadores pudessem realmente tirar o seu ganha-pão a partir desse auxílio que a prefeitura pudesse dar a esses trabalhadores. O Tribunal Regional Eleitoral definiu a data para a eleição suplementar no município de Ceará-Mirim. A repórter Luísa Mendes tem as informações. Olha, o novo pleito já tem data para acontecer, dia 1º de dezembro, e seguirá as mesmas condições de uma eleição convencional. A cassação do prefeito de Ceará-Mirim, Marconi Barreto, e da vice-prefeita Zélia Pereira dos Santos foi confirmada pelo Superior Tribunal Eleitoral por abuso de poder econômico. O TSE também negou o provimento do recurso eleitoral especial e manteve o mesmo entendimento do TRE do Rio Grande do Norte, cuja decisão foi proferida em consonância com o Ministério Público Estadual em abril de 2018. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. O Conselho Nacional de Justiça suspendeu o envio da lista tríplice para desembargador do Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Norte. 9 dos 15 ministros do CNJ seguiram o voto do relator Márcio Fontes. A decisão liminar acolheu o pedido do advogado Eduardo Rocha, que ingressou contra o voto do desembargador presidente do TRT-RN, Bento Herculano, que votou na ex-esposa, a advogada Marise Almeida, o que configuraria suspensão do voto. O voto de Bento Herculano havia definido a advogada como o segundo nome da lista tríplice para desembargador do TRT. A votação ainda escolheu os advogados Marcelo Barros para primeiro nome da lista e Augusto Maranhão para o terceiro. E agora vamos falar de uma oportunidade para quem está à procura de emprego. Uma empresa de telecomunicações com atuação no Nordeste está com oportunidade de trabalho em Natal e região metropolitana. A repórter Simone Silva tem as informações. A seleção vai preencher 420 postos de trabalho e contratar profissionais para atuar em áreas como instaladores de telecomunicações, atendimento, vendas, finanças, recursos humanos e logística, em Natal e na região metropolitana. Para algumas funções não é necessária a graduação específica. Os interessados em participar da seleção devem se inscrever no site da Brisanet, o trabalheconosco.brisanet.com.br até a meia-noite da próxima segunda-feira, dia 23 de setembro. Simone Silva para o Câmara Repórter. E atenção, moradores de Mãe Luísa. Militares do Exército realizam nesta quinta-feira atendimentos gratuitos de saúde para a população do bairro. A ação acontece na Unidade Básica de Saúde Aparecida, que fica na Rua Guanabara, de 8 às 12 e das 13 às 16 horas. Serão oferecidos atendimentos nas especialidades de dermatologia, ginecologia, cardiologia, neurologia, odontologia e exames de eletrocardiograma. E agora vamos falar da Escola do Legislativo aqui da Câmara, que vai oferecer mais um curso de capacitação. Desta vez, o tema discutido será sobre educação financeira. O repórter Hugo Fernandes tem os detalhes. Segundo uma pesquisa recente, 61% dos brasileiros não aproveitam a vida como gostariam por administrarem mal o dinheiro. Diante deste quadro, a Escola do Legislativo Vilma de Faria vai realizar nesta quinta-feira, a partir das 8h30 da manhã, um curso sobre educação financeira. As atividades serão ministradas pelo analista técnico do Sebrae, Sheison Medeiros.
Para participar, os interessados devem enviar o nome e o e-mail para o endereço elwf2019@gmail.com. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. Solidariedade que gera vida. Sabe aquele troco solidário que você deixou no supermercado? Ele rendeu e se transformou em um amplo espaço para acolher crianças em tratamento contra o câncer. Conheça agora a Casa Vida, inaugurada pela Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer. Jardim amplo com bancos, grama, parque, uma fonte e paredes coloridas. Essa é só uma parte do novo espaço da Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, a Casa Vida. O lugar foi inaugurado nesta terça-feira e vai servir de espaço lúdico e acolhimento para famílias e crianças atendidas pela entidade. Aqui tem um espaço lúdico, né, um espaço para as crianças que estão aqui, que elas possam vir e lembrar do seu lugar de origem, do parque, da grama, do banquinho da praça, né? É um espaço ventilado, é um espaço que vai humanizar cada vez mais os processos que nós temos aqui. Na verdade é para a criança e para o acompanhante, né? Porque eles vão aqui conseguir interagir mais com a vida. A casa também vai abrigar a parte administrativa da instituição. Foi construída graças a uma parceria com uma rede de supermercados da cidade. Durante quase um ano foram arrecadadas moedas, o troco solidário dos clientes. O resultado? Quase R$600 mil, recursos totalmente destinados para a aquisição e reforma da casa, localizada vizinha à sede do CAC. A operadora de caixa de todas as lojas pergunta se aquele troquinho que ele tem a receber, se ele quer doar para a Casa Durval Paiva. Que o Nordestão tem essa parceria desse investimento na sociedade, que eu chamo de investimento social. Aqueles que querem, deixa esse troco solidário, não é para o Nordestão. A gente recebe do cliente e deposita, presta conta mensal para a Casa Durval Paiva. Nos sacos de embalagem nós colocamos tudo sobre como seria a doação. E teve cliente que não sabia, com aquela comunicação na sacola, eu trouxe o filho para ser atendido aqui. Agradeceu o Nordestão, nós agradecemos aos clientes. Vida é um termo em latim, um conceito amplo que cabe em muitas definições. Pode ser apenas o espaço do tempo, a condição de quem nasce ou apenas aquilo que nos faz sentir vivos. Aqui, vida significa uma casa acolhedora. O novo espaço trouxe mais alegria para superar os momentos difíceis do tratamento de câncer e de outras doenças hematológicas crônicas. Para os pais acompanhantes, um alento. Para os pequenos, um espaço onde é possível ser só criança. O espaço já está agradando não só os pais, mas principalmente as crianças, como a Yandli Marcelli. Yandli, você gostou aqui da Casa Vida? Sim, eu amei, principalmente das pessoas, tanto da casa como das pessoas. E esse espaço aqui que tem um parque, tem um banquinho? É muito legal para se divertir. Quando a gente não está fazendo nada, é bom para brincar com as outras crianças, se divertir. É muito bom, eu achei muito sensacional. E isso te deixou mais feliz? Sim, agora toda tarde eu estou vindo para aqui brincar com meus amigos, onde eu não podia brincar. E é isso, o Espaço Vida vai receber as crianças e os familiares que estão aqui sendo acolhidos pela Casa Durval Paiva. É um encanto, é tudo de bom, fiquei muito feliz, encantada, não só nós, mães, pais, mas principalmente as crianças. Isso aqui para eles, eu acho que isso é uma coisa nova e muito boa, porque assim, diante de todo assim, da vida deles, que não tem uma vida lá fora, e quando se encontra aqui num espaço desse, aqui é tudo para eles. O Câmara Repórter vai para um breve intervalo e na volta eu converso com o vereador Kleber Fernandes, do PDT. Ele é o líder do prefeito aqui na Câmara. E na nossa conversa, a sessão extraordinária que acontece nesta quinta-feira
para tratar do processo de revisão do plano diretor. Não sai daí, o Câmara Repórter volta já já. Estamos de volta com o Câmara Repórter e aqui no estúdio uma entrevista com o vereador Kleber Fernandes, do PDT. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez no Câmara Repórter. Vereador que é o líder do prefeito na Câmara Municipal. E nesta quinta-feira à tarde haverá uma convocação extraordinária da Câmara, oportunidade na qual o chefe do Executivo irá explicar aos vereadores esse processo de revisão do plano diretor. O próprio prefeito vem à casa, não é isso, vereador? Exatamente. A intenção é de que o próprio prefeito Álvaro Dias venha à Câmara Municipal, acompanhado dos secretários que estão envolvidos nessa discussão do plano diretor, principalmente a CEMURB, a Secretaria de Turismo, de Planejamento, para que possa ser esclarecido, né, o trâmite que precede o envio deste projeto de lei à Câmara Municipal, até porque são 5 etapas discutidas antes do projeto ser remetido à Câmara. Então é importante que a Câmara se aproprie, né, dessas discussões, do debate e, acima de tudo, do conteúdo que vem sendo discutido no âmbito dos conselhos, das comissões, dos fóruns, das oficinas que vêm sendo realizadas com a sociedade civil organizada, para que possa também fazer juízo de valor acerca daquilo que vai apreciar e deliberar no âmbito do plenário. Como o senhor bem colocou, são 5 etapas. A primeira já foi concluída, que é a etapa do planejamento. Agora está na segunda etapa, que é a etapa da leitura da cidade. A leitura da cidade, com a Exatamente. realização das oficinas. E aí, dias agora 20 e 21 acontece a oficina da Zona Norte na cidade. Os vereadores têm participado também dessas oficinas? Sim, têm participado. Nós temos, inclusive, uma representação, né, da Câmara Municipal no âmbito do Concidade, que é o Conselho da Cidade, que é o maior conselho representativo e que tem capitaneado essas discussões. O vereador Ney Lopes Júnior participa. Exatamente. E nessas oficinas também, que foram em número de 12, né, estão agora, vai ser realizada a 11ª e a 12ª, nas datas que você mencionou, e depois culminará com o Fórum da Cidade no dia 31 de outubro. Então, é um momento oportuno para que a sociedade possa participar. São 8 oficinas realizadas nas regiões administrativas e 4 por segmentos da sociedade civil organizada, como instituições de ensino superior, empresários e assim por diante. Vereador, agora quem não participou dessas oficinas ainda pode colaborar com críticas e sugestões por meio da internet, e tem uma página para essa colaboração. Exatamente. Pode fazer as suas propostas, os seus encaminhamentos através da própria internet e também poderá participar dos debates na Câmara Municipal, não é, que fará uma série de audiências públicas para discutir com a sociedade civil organizada no âmbito do plenário da Câmara, onde a população poderá vir, serão audiências públicas abertas à população. Nesta terça-feira, inclusive, o presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire, colocou em plenário que essa convocação extraordinária seria a primeira de uma série de convocações com esse intuito de divulgar o conteúdo do plano diretor. Exatamente. E devem acontecer o quê? Semanalmente, quinzenalmente? A partir dessa primeira, né, que deverá se estabelecer um calendário, até pelo volume de discussões até o presente momento. A informação que eu tenho do secretário adjunto da CEMURB, Tiago Mesquita, que tem coordenado essas discussões, é de que já há mais de 1000 propostas encaminhadas à discussão. Então, acredito que
para fazer a sistematização, né, a compilação de todas essas propostas. Se a Câmara já puder adiantar também esse debate e, através dos vereadores, fazer encaminhamentos, e a população pode, através dos mandatos dos vereadores, também pedir que os seus representantes aqui na casa apresentem emendas, apresentem sugestões, alterações ao projeto assim que chegue à Câmara Municipal. Tive a oportunidade, vereador, numa sessão popular realizada pela Câmara Municipal, em Mãe Luísa, de conversar com o Tiago Mesquita, o secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, e na ocasião ele me falava que a previsão é de que a minuta, a proposta de revisão do plano diretor, que é uma legislação, então tem que passar pela Câmara Municipal, deve chegar à casa no final de novembro, início de dezembro. Qual a expectativa para essa votação aqui na Câmara Municipal? Como é que está organizado, como é que estão organizadas as bancadas, né, esse jogo político em torno da votação de uma matéria tão técnica, de difícil compreensão até? Exatamente. Primeiro, é preciso que a Câmara se aproprie do conteúdo que vem sendo discutido, debatido e proposto pela sociedade no âmbito dessas oficinas que estão sendo realizadas em número de 12. A partir de então, os vereadores possam identificar quais são os anseios, as necessidades, qual é a intenção da população quanto à aplicabilidade prática do plano diretor e os impactos que essa revisão do plano causará para a cidade. Então, discute-se muito a questão da verticalização, né, da alteração do gabarito e de autorização para construções de edifícios na orla da Praia do Meio, discute-se muito a verticalização da Zona Norte. Então, existe também em paralelo a regulamentação das EPAs, das Zonas de Proteção Ambiental. Então, a Câmara terá um papel fundamental nessa discussão. Acredito que essas audiências públicas que serão realizadas aqui vão subsidiar os vereadores de informações acerca desse conteúdo, ouvir também o que a população pensa, quer e espera desse plano diretor, para que ele seja o mais democrático possível e que, de fato, em sendo aprovado, que atenda os sonhos, as expectativas do povo e que garanta o desenvolvimento sustentável da cidade. Vereador, este ano, no início do ano, o prefeito Álvaro Dias veio aqui à Câmara Municipal fazer a leitura da mensagem anual e, na oportunidade, falou que tinha esse interesse, essa pretensão de encaminhar o plano diretor para a Câmara este ano e falava ali de uma necessidade de modernização da cidade. Recentemente, nós temos visto nas redes sociais umas imagens que mostram o antes e um possível depois com essa revisão do plano diretor e com um destaque, uma observação crítica dos ambientalistas para essa questão da verticalização na orla. O senhor acredita que é possível conciliar esses interesses antagônicos, diferentes, né, dos empresários da construção civil com os ambientalistas e proporcionar aí um desenvolvimento sustentável, um crescimento? Essa é a grande intenção e acho que é a grande missão da Câmara Municipal. Fazer um debate democrático, ouvir ambientalistas, ouvir a classe empresarial, ouvir a sociedade de uma forma em geral, ouvir os técnicos, identificar os impactos ambientais, econômicos, sociais que a revisão do plano causará à cidade e ser um mediador deste debate, garantindo uma legislação que atenda e contemple ambas expectativas de uma forma muito razoável, pautada pelo bom senso, né, e que possa fazer com que a cidade volte a se desenvolver, que a cidade cresça de forma sustentável, sem agressões ao meio ambiente e garantindo que o reaquecimento econômico de Natal possa também fomentar o desenvolvimento social, econômico da cidade do Natal, que, ao nosso ver, está estagnado, está parado e precisa de um incentivo como esse da revisão do plano diretor. Aqui no Câmara Repórter, nós exibimos uma série de reportagens sobre o plano diretor e, na ocasião, ouvimos vários técnicos e muitos deles colocavam que o plano que a cidade possui já é um plano muito bom e que não eram necessárias grandes alterações. Mas ainda há pouco o senhor falou que já há cerca de 1000 propostas de
propostas, né, para alterar. E quando chegar essa minuta à Câmara, os vereadores ainda podem apresentar emendas, muitas devem ser apresentadas. Isso preocupa? Preocupa porque será um debate que vai tentar conciliar inúmeros interesses antagônicos e, como eu disse, a Câmara vai ter que ser, de fato, esse agente mediador para encontrar um ponto de equilíbrio entre os anseios, né, dos ambientalistas e daqueles que querem a permanência do plano diretor da forma que se encontra e os anseios de uma boa parte da sociedade que quer a geração de novas oportunidades, a geração de emprego, a geração de renda, a construção de novos hotéis, de novos empreendimentos, de restaurantes, de pousadas, de espaços de entretenimento, da criação de novas moradias e que, consequentemente, gera um reaquecimento da economia de Natal. Então, esse ponto de equilíbrio realmente vai ser muito difícil de ser encontrado, mas a Câmara vai ter que debater a exaustão para encontrar uma saída e uma lei que contemple os anseios da maioria do povo de Natal. O senhor faz parte aqui na Câmara Municipal da Comissão de Planejamento Urbano, que é uma comissão temática pela qual a proposta deve ser discutida. Outras comissões também aqui na Câmara já iniciaram essa discussão, como a Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, a Comissão de Direitos Humanos. Como é que o senhor tem acompanhado essas discussões no âmbito dessas comissões, com matérias bem temáticas, correlatas ao tema específico de cada comissão dessa? Eu acho muito importante que cada comissão temática possa já se antecipar e fazer esse debate prévio, até porque quando o projeto chegar à Câmara Municipal, como você bem falou, caberá aos vereadores, é uma prerrogativa dos vereadores a apresentação de emendas e que, a partir do momento que já se inicia um debate no âmbito dessas comissões, os vereadores já podem iniciar a elaboração, né, de propostas de emendas para aprimorar e aperfeiçoar o projeto de lei que trata do plano diretor. Então, acho pertinente que isso venha acontecendo no âmbito da Câmara, até porque são aspectos bastante peculiares, como você bem colocou, na questão da mobilidade. Da mobilidade, na questão da pessoa com deficiência, me parece que é a primeira vez que está sendo efetivamente sendo incluído no plano esse tema. Exatamente. Então, é por isso que tem que ser, de fato, bastante discutido de uma forma prévia e ouvindo as pessoas que serão diretamente beneficiadas por essas revisões, por essa alteração. Então fica o convite para a população, queria que o senhor reforçasse esse convite para esta quinta-feira. É importante que toda a sociedade natalense, desde do simples cidadão, que é, na verdade, a parte mais interessada nesse processo, como também para as instituições, as universidades, os conselhos representativos, as entidades de classe, os trabalhadores, a indústria, o comércio, os comerciários, os comerciantes, estudantes, universitários, professores, técnicos, ambientalistas, organizações não governamentais, que todos possam se fazer presentes e ajudar, contribuir, propor, sugerir, opinar e ser parte integrante da construção da revisão do Plano Diretor de Natal. Esse é o momento de dizer como quer a cidade. É nesta quinta-feira, a partir da 1h45 da tarde, nesta quinta-feira. Fica aí o convite, então. Obrigado, vereador Kleber Fernandes, por sua participação aqui no Câmara Repórter. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Vereador que é líder do prefeito na casa, integra as comissões de Justiça em redação final, Planejamento Urbano, uma comissão pela qual a revisão do plano diretor deve passar, e também a Comissão de Turismo. Muito obrigado. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Outras informações sobre o Legislativo Natalense e a cidade você confere ao longo de nossa programação.